Olá, eu me chamo Igor e eu fui convidado para apresentar este conteúdo na Universidade de Delft e hoje nós vamos falar sobre listagem de dados. Nós vamos utilizar uma técnica que permite a criação de listas com interfaces mais adaptáveis e fáceis da manutenção. Gostaria de deixar claro que não fui eu quem inventou essa técnica, mas que tenho utilizado ela há alguns anos e tem dado bastante certo. O projeto já está no GitHub, o link já está na descrição desse vídeo, juntamente com os outros vídeos que são pré-requisitos para essa aula. Eu espero que vocês gostem e obrigado. Vamos começar nossa aula. Então vamos abrir o projeto. A única coisa que eu fiz foi copiar a pasta do projeto de thread e renomear ela para Vertical Scroll Box List. Vamos abrir aqui o Form Tabs, o projeto Mobile e abrir nosso projeto Form Tabs. Nosso projeto já está aberto, vou dar um clean nele. Eu vou dar um Ctrl F9 para ver se está tudo certo. Tudo perfeito. Seguindo a minha estratégia anterior, nós temos aqui uma utilização de herança, né? Criamos aqui nosso classe modelo e nós vamos seguir essa mesma estratégia. Nós vamos criar um frame para ser herdado pelos seus itens de lista, isso para facilitar a reutilização do código. Então a gente vem aqui em File, New, Other, já podemos filtrar aqui por frame. Individual Files, FileMonkey Frame, ok? Ele vai criar pra gente uma unit nova. Eu vou dar um Ctrl Shift S pra gente salvar. E como ele é um item de visão, né? Eu vou colocar ele na view. Vai seguir o mesmo nome aqui do model, mas ele vai ser um frame item list model. Vou salvar ele. Salvei, agora eu vou renomear ele aqui para frame item list model. Vamos começar a trabalhar na interface dele. Aqui no tamanho dele eu vou colocar 80, que é um bom tamanho. Eu vou aumentar aqui o comprimento dele para 400, para a gente ter uma visão do que seria um item de lista. E a gente pode colocar na base dele, colocar um layout na base. Esse layout ele vai ser ocupado como contents. Vou colocar LYT background como nome. Eu vou remover aqui nosso tabstop. Eu vou colocar também um retângulo, tá? Como contents também. Ele vai ter o preenchimento aqui, o fill, na cor branca. Eu vou remover dele aqui a nossa margem. Quero uma margem sem margem. None. E vou dar o nome dele de RCT Background. Eu vou adicionar outro retângulo aqui. Nosso outro retângulo, ele vai ficar dentro do nosso background também. Ele vai ocupar como contents também. O fundo dele também vai ser white, branco. O nome dele vai ser RCT Client. Ele não vai ter nenhuma margem também. Como null. Ok, tá sem margem. Só que eu vou colocar ele com margens 5, 5, 5, 5. Aqui para com o nosso background. Porque nesse caso aqui, nós vamos ter nosso background, né? Que é a base do nosso item, né? Vou colocar ele como black aqui só pra gente ter uma noção. Seria ele por trás do nosso client e nosso client aqui. A ideia é que tudo que a gente for ter que trabalhar, a gente trabalhe dentro do nosso client. Ok, eu vou voltar o background aqui para white, que vai ser a cor padrão. Eu vou trabalhar também com uma linha, pesquisar aqui line, pegar nosso line e colocar dentro do background. Vai se chamar LNE bottom. Ela vai ficar alinhada ao bottom. Está atrás do nosso objeto client, né? E a gente não consegue ver agora. O line type aqui, nós vamos colocar ela como bottom também, para ela ficar na parte de baixo do nosso componente. E eu vou mudar o stroke dela aqui, que é a nossa margem dela. Vou colocar um cinza qualquer aqui. Beleza. A gente não consegue vê-la muito bem aqui, então eu vou trabalhar com a margem dela, a margem de baixo, vou colocar 3. Daí a gente consegue ver, tá bem clarinha ali. Eu vou colocar ela como preto para vocês verem. Tá? A gente já consegue ver ela aqui e tal, ela tá sendo mostrada entre o final do nosso client e o final do nosso item de lista. Eu vou voltar ela para o cinza, colocar ela um cinza um pouco mais escuro,
para não ficar tão escondida, beleza. Na margem também eu vou colocar aqui margem esquerda 5 e a direita 5 também. Ele vai ficar desse jeito. A última configuração da interface que a gente precisa fazer é tirar nosso hit taste dos nossos componentes. Por que é o hit taste? O hit taste é a configuração se ele vai permitir que o usuário clique nesse componente ou não. Eu não quero que ele clique no RCT Client e nem na minha linha. A minha linha também não pode ser clicável. Eu quero que ele clique apenas no nosso background, que é nosso fundo. Então quando ele clicar na linha, né, der o tap na nossa linha, quem vai receber esse tap é nosso background. Em questão de interface, o nosso modelo está pronto, tá? Vamos trabalhar agora no nosso código. Aqui eu já vou começar reescrevendo dois métodos já da classe base, né? Que é a classe do tFrame aqui. Eu vou reescrever, vou apertar Ctrl Space Create, para que a gente reescreva no Create e o Destroy. Não necessariamente nós vamos utilizar eles aqui, mas eu gosto sempre de deixar ele pronto quando a gente precisar. Eu vou escrevê-los aqui, apertar Ctrl Shift C para ele preencher para a gente os métodos. Ok. Uma propriedade que eu sempre gosto de colocar, Property Identify, do tipo string. A gente escreve Property, o nome da Property, o tipo dela, aperta o Ctrl Shift C, ele vai fazer nosso encapsulamento aqui, criando nosso set para preencher nossa variável. Ela já foi criada aqui como string e eu vou inicializá-la aqui no nosso create como empty str. Eu já deixo o identifier declarado aqui na nossa base, porque normalmente você vai precisar utilizar um identificador para cada item, além do nome ou além dos próprios dados que ele carrega. Então eu sempre gosto de deixar ele pronto aqui para quando você precisar ele já está na classe modelo. Outros dois métodos que eu acho interessante colocar seriam duas procedures. Elas vão servir para mudar a cor dos nossos fundos, tanto o background como o client. Então eu vou colocar aqui o set rct background color. Ele vai ter um const a color do tipo string. Eu vou fazer o mesmo aqui para o nosso RCT client. Eu vou apertar o Ctrl Shift C, ele já cria os métodos para a gente. Então o primeiro é RCT background, rctbackground.fill.color. Ele espera receber um talpha color aqui na nossa propriedade. Então vamos fazer ele receber isso, string to alpha color. E vou passar quem para ele? O color. Ele vai apontar aqui que não reconhece o nosso string to alpha color. Eu coloco o cursor em cima, aperto Ctrl Shift A. Ele vai fazer a busca e encontrar para a gente qual que é o use necessário para a gente utilizar. Marcar para interface, para ele jogar no interface. E ele faz o que? Ele pega a cor que você passou, converte ela para o tipo talpha color e já preenche aqui para a gente no nosso componente. E já muda a cor. Aqui eu vou fazer o mesmo, só que pro nosso client. Ele vai mudar a cor do client. Então, esses dois métodos aqui, estando na nossa classe base, né, na nossa classe modelo, ele vai permitir com que eu utilize a mudança de cor em runtime, né? Tipo, não sei, você tem lá pintar de vermelho quando um cliente tem títulos vencidos. Então você vai lá e usa esse método setColor e já muda para vermelho. Outros dois métodos extremamente importantes é o de substituição do nosso clique. Por quê? Porque o padrão, esse esqueleto modelo, ele vai ter que ser genérico. Então, o clique do nosso componente aqui do background, ele não pode ser preenchido diretamente nesse modelo. Então, ele tem que ter uma forma de receber esse clique, de ser substituído. Nós vamos criar esses métodos aqui, colocar duas outras procedures. Vai ser set defull click. Ele espera receber um event do tipo tNotifyEvent. E o outro é procedure set defull tap. Ele espera receber um evento do tipo tTapEvent. Vou dar um Ctrl Shift C para ele criar o corpo de nossas procedures. Vou aqui então, com um clique no nosso RCT background, vai ser substituído por evento. Porque a nossa propriedade event, ela é do tipo notifyEvent. E esse tipo específico tem a assinatura de uma procedure com senderTObject. E é basicamente o que nosso onClick espera receber. Se a gente vier aqui, ele sempre vai criar aqui no nosso onClick uma procedure com a assinatura senderTObject. Então a gente consegue fazer a substituição aqui normalmente. No outro método, a gente vai copiar isso aqui e mudar do onClick para o nosso onTap. O nosso TapEvent, esse tipo específico,
ele tem a assinatura de uma procedure com esses parâmetros, o sender e um point, do tipo tPointF. Se nós formos ver o tap aqui do nosso componente, é exatamente o que ele espera receber. Um sender, tObject, e um point do tipo tPointF. Então nós podemos fazer essa substituição aqui normalmente também. Esses métodos vão servir para que nós possamos alterar de forma fácil quando o usuário clicar no botão. Ou seja, o que ele vai fazer quando clicar no botão? Apresentar uma mensagem, mudar de tela, apresentar um menu e etc. É para isso que serve. Teoricamente, nossa classe aqui de modelo já está pronta, tá? Nós já podemos partir para outra parte, que é a criação do nosso próximo item. Aqui nós estamos simulando um sisteminha simples de vendas, né? Nós criamos aqui duas telas. Se a gente for ver, nós criamos duas telas, uma de CRUD e uma de listagem. Nós vamos trabalhar com a apresentação da nossa lista aqui dentro desse formulário, que é nosso formulário de lista de vendas. Já vou antecipar algumas configurações aqui, por exemplo. Esses componentes visuais que nós temos em telas não são mais necessários, porque eles foram feitos para o nosso método, para o nosso projeto anterior. Então nós vamos fazer uma limpeza nele aqui, nós podemos já tirar esse comentário da thread, tirar essa variável da thread também. Eu vou tirar esse list item, que também não vai ser necessário. Remover ele aqui também. Eu vou apagar todo o corpo do list item aqui. Vou lá em cima e removo a declaração dele. Salvar. Nós temos o clique do botão. Tudo bem, o clique do botão tem o corpo da nossa thread. Eu vou manter isso aqui para a gente reutilizar depois. Mas em questão de interface, nós podemos tirar esses carinhas daqui. Beleza, eles sumiram daqui. Então a ideia é que nós façamos nossa apresentação das vendas aqui, tá? Vamos fazer ele aqui. Então quando a gente abrir nossa tela, ele vai fazer a listagem de todas as vendas que vem, sei lá, do banco de dados ou de um servidor remoto, etc. Então vamos começar a nossa próxima parte criando, né, nosso item de lista de vendas para essa tela específica. Aqui em File, New, Order. E já podemos pesquisar aqui como Model. Ele já vai filtrar para a gente todos os itens de herança que possuem model no nome. Nós vamos utilizar aqui o Frame Item List Model. Tá? Quando eu clicar em OK, ele vai abrir para a gente um frame exatamente igual ao que nós acabamos de criar ali, com os mesmos componentes. Só que a gente não tem nenhum método preenchido. Por quê? Porque ele entende que isso vem da nossa herança. Tá? Isso está herdado, então a gente consegue utilizar porque isso está herdado. Eu vou salvar o nosso frame. Ele é um item de lista específico para nossas vendas. Então eu venho aqui na nossa pasta de vendas e vou dar um nome para ele. Aqui está no Form Tabs, Mobile, View, Vendas, Item List. É o item de lista de nossas vendas. Vou salvar. Eu vou renomear, né, o nosso frame aqui. Vai ser um nome óbvio. Ele vai ser Fill, porque é Frame Item List Venda. Ok, salvei. E vamos trabalhar na interface dele. Primeiro nós vamos colocar os itens aqui que vão ser apresentados na nossa interface. E eu vou colocar um label. Vou colocar ele como top. Eu vou tirar daqui o tabstop. E o nome dele vai ser LBL Cliente. Que vai apresentar pra gente o nome do nosso cliente. Eu vou transportar ele aqui para dentro do RCT Client, porque o RCT Client, nesse caso, é o componente que apresenta, né, que vai ter todos os nossos itens de apresentação. E eu vou também trabalhar com o layout, porque esse layout aqui ele vai apresentar outros campos em outra ordem, né? Eu vou colocar ele como Client, aqui. Colocar ele dentro do nosso RCT Client também. Vou mudar o nome dele para LYT Info. Terei outras informações. Vou remover aqui o tabstop e vou mudar o tamanho do nosso frame para que o nosso layout aqui fique em um tamanho menor, né? Tipo uns 20 pode ser. Deixa eu ver o tamanho que ele ficou aqui, 25. Vou colocar em 22. Tá 25. A altura aqui tá 50. Vou colocar 50 para ficar um tamanho fixo. Tá 23, tá uma boa altura. Aqui no caso, aqui dentro, o que eu vou querer apresentar? Vou querer apresentar a data que foi feito o processo, o desconto que ele recebeu e o valor total, só isso. Então eu vou fazer aqui, vou colocar outros labels aqui, eu copiei o client, porque ele já tem algumas configurações prontas. E vou marcar esse label aqui como left, tá? Vou marcar o alt size dele. E vou desmarcar aqui o word wrap, porque o que é o word wrap?
se ele vai quebrar o texto quando ele ocupar o tamanho máximo, né, do nosso label. Eu não quero que isso aconteça. Então ele vai ficar realmente no tamanho, né, custom, né? Ele vai crescer de acordo com o tamanho do nosso texto interno, sem fazer a quebra. Se for uma data, por exemplo, uma data full, ele vai ocupar aqui o espaço e vai empurrar todo mundo para o outro lado. Eu vou copiar de novo aqui esse label, vou colocar aqui dentro também, só que esse eu vou colocar como right, seguindo a mesma regra outsize e marcado aqui como word wrap como false, para que ele não quebre o texto. E vou fazer de novo, dar um outro Ctrl V aqui, mas vou marcar ele agora como client para ele ocupar o resto do nosso texto. Eu vou colocar ele como, aqui um alinhamento como center, né? Para que ele fique sempre centralizado para a gente. Outra coisa que eu vou fazer é dar margem aqui para o nosso primeiro label. Colocar uma margem direita, sei lá, de 5. Vou colocar uma margem esquerda aqui do outro de 5, para que eles não fiquem colados demais. E aqui no primeiro label eu vou renomear ele para LBL Data. Vou colocar aqui também no texto LBL Data. O nosso do meio aqui vai ser LBL Desconto. Colocar o nome dele de desconto. E o último ali vai ser LBL Valor Total. Seria para o nosso exemplo específico, né? Só a gente ter certeza aqui que todos os componentes que estão em tela não estão com o hit texto marcado, porque como eu tinha dito anteriormente, quem é o único objeto clicável nesse nosso caso? O nosso background. Isso não impede você, por exemplo, de fazer um item de lista, sei lá, com edit, e ele vai ter que ser clicável. Óbvio que ele vai ter que ser clicável, você tem que clicar nele para você fazer a edição dos dados, ou um botão, ou qualquer outro componente assim, mas no nosso caso, que é só para apresentação dos dados, eu não quero que ele clique em nada, então você tem que ter certeza que o único hit text que está marcado é do nosso background. Vamos aqui ver o do nosso layout, né? Se o layout está desmarcado, beleza. Então, questão de interface já está pronta. Eu vou agora para a questão do código. No código, eu vou fazer da mesma forma que nós fizemos lá, eu vou reescrever, apertar Ctrl espaço, escrever create, eu quero reescrever o create e o destroy. Ctrl Shift C, e já vamos fazer umas configurações iniciais. A primeira delas, a primeira configuração que tem que ser feita é a limpeza de todos os componentes visuais. Então o LBL Text ele vai receber vazio, aqui de todos eles vão receber vazio, a data vai ser vazia, o valor total vai ser vazio e o desconto vai ser vazio. Eu já vou fazer isso aqui no nosso create para que eu faça o preenchimento desses campos lá pela nossa listagem. Eu vou trabalhar aqui com a criação de algumas properties que vão receber os dados que a gente precisa. Por exemplo, vou fazer uma property cliente, que vai receber o dado do cliente, então ele é do tipo string. Uma property data hora, que é do tipo tDateTime, que ela espera receber a data do nosso pedido, né? Uma property valor desconto, que é do tipo currency, que ele vai receber o valor do desconto. Uma property VLR total, do tipo currency também. Então vamos colocar aqui nossos 4 campos, né, que nós vamos precisar. Vou apertar o Ctrl Shift C para ele criar nossos dados aqui. E já vou fazer com que eles fiquem inicializados. O fClient ele vai ficar vazio também. O nosso fData vai receber null. O nosso fValor total recebe 0. E o nosso fValor desconto recebe 0 também. Então nós já inicializamos nossos campos, tudo certo. Beleza, aqui no caso nós vamos ter que fazer algumas alterações no futuro, mas eu vou deixar dessa forma mesmo. E vamos agora trabalhar o nosso form de listagem, tá? Eu vou vir aqui, copiar aqui nosso use já. Vou lá no nosso form que nós queremos utilizar esse novo item. E vou preencher ele aqui já para a gente conseguir utilizá-lo. E teoricamente qual que é o processo que ele tem que seguir? Quando você abrir a tela, ou quando você pesquisar, ou quando você clicar no botão de pesquisa, ele tem que entrar na nossa thread, ele tem que fazer o open da query, ou tem que fazer o get do servidor remoto, preencher isso no dataset ou num objeto qualquer que seja ele, e fazer o loop de criação da nossa listagem. E vai ser exatamente isso que nós vamos trabalhar. Só que aqui nós estamos trabalhando no botão clique, né? Nós vamos ter que criar aqui um método específico para a nossa listagem. Colocar uma procedure fill list. Ela vai ter um parâmetro só do tipo boolean, que chama a clear list, para a gente saber se precisa ou não limpar a lista.
boolean, e ela sempre vai vir como padrão como true, tá? Aqui, vou copiar a nossa thread, vou jogar ela aqui dentro, salvar, o nosso botão aqui já saiu, o método do botão já saiu, então a gente já pode trabalhar aqui direto. Aqui no caso, se o nosso clear list for verdadeiro, ele vai fazer a limpeza da nossa lista. Eu vou usar aqui o objectlist.clear, mas isso vai ser explicado lá na frente por que vai ser assim. Mas esse aqui é o método que a gente vai utilizar para limpar a nossa listagem. Ok, o nosso fill list, ele vai ter que ser apresentado futuramente de forma automática, mas eu vou colocar ele aqui no nosso botão plus, né, que atualmente ele está abrindo para a gente uma nova aba. Eu não vou querer que ele abra uma aba agora, porque a gente tem que testar isso. Então eu vou fazer o fill list, não preciso passar nenhum parâmetro, que por padrão ele é sempre true, então ele sempre vai limpar a nossa lista aqui. Ok, vamos brincar agora na nossa criação da lista, tá? Se fosse um sistema de produção, nós teríamos aqui um processo de pegar dados. Que seria o quê? Seria um open no query, ou seria um get do servidor qualquer, e etc, né? Nós teríamos aqui esse método, essa parte aqui, que pegaria esses dados e nós teríamos os dados já armazenados em algum ponto. E após isso, nós teríamos o quê? O preenchimento da nossa listagem. Então, já que nós estamos simulando aqui que a gente pegou alguma coisa, eu vou simular que nós estamos fazendo o preenchimento. Eu vou fazer um for, que vai partir de 0 até, sei lá, 50. 50 é um bom total. Vou fazer um begin end, que ele tem um corpo. Botão direito aqui para a gente formatar o código. Formatou o nosso código. E nós vamos utilizar aqui o nosso item de lista que acabamos de criar, tá? Pegar aqui o tipo dele, que é fill venda, tfill venda. E já vamos criar aqui uma variável lfill do tipo tfill venda, porque ele vai fazer a criação desse objeto. Eu vou copiar aqui e já vou fazer o create do nosso objeto. Aqui o nosso create, ele espera receber um owner, se você não passar nada ele vai vir como new, mas espera receber um owner. Para esse caso aqui, eu vou fazer o que? Eu vou passar o VTS list, porque eu quero que o meu vertical scroll box seja o dono do nosso item de lista, porque ele vai ser apresentado lá dentro. O próximo passo é renomear nosso item, porque quando a gente fizer isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai criar dentro dessa variável aqui um objeto exatamente igual a esse, que é um tipo tframe. Então nós vamos renomear ele para que cada um dos nossos itens que foram criados, ele tenha um nome específico, para que você não repita o nome e aconteça algum erro. Então eu vou colocar ele aqui, lfill name, recebe o que? lfill.class name, que eu quero o nome da minha classe, mais eu vou pegar aqui o nosso content.childCount.toString. O que isso aqui quer dizer? Que eu vou renomear nosso objeto sempre para o nome da quantidade de itens que eu tenho na minha lista. Se eu tiver, por exemplo, o primeiro item sendo construído, eu tenho 0 itens lá dentro. Então o meu nome aqui vai ser o quê? tfill venda 0. O próximo item vai ser o quê? tfill venda 1. E assim por diante, fazendo esse processo até chegar no final da nossa listagem. Nosso próximo alteração aqui é forçar com que o nosso item tenha um alinhamento do tipo top. Ele tem sempre que ficar no nosso top. Ponto top. Eu vou colocar aqui também a alteração do nosso identify. O nosso identify, se vocês lembram aqui, ele foi declarado lá na nossa classe modelo. Aqui, frame, item, list, modelo. E nós temos o identify aqui exatamente para termos uma opção de identificar qual que é cada frame para um nome específico. E nesse caso específico, eu vou fazer o que também? Vou pegar aqui a quantidade de itens que tem dentro do nosso vertical scroll box. Aí você me pergunta, por que eu não poderia, por exemplo, reutilizar o i? Porque em uma situação de produção, nós vamos trabalhar por apresentação por demanda. Então, por exemplo, você vai sempre buscar de 25 em 25, de 50 em 50. Então, se você fosse utilizar o i, você iria reutilizar nomes, né, números. Então, é interessante você pegar, por exemplo, a quantidade que você já tem, né, ali dentro do nosso vertical scroll box, ou se você estiver usando um dataset ou uma lista de objetos que você armazena sempre, pegar a quantidade que você tem ali dentro. Mas não é interessante você pegar nosso for, porque o for ele vai sempre reiniciar. E é interessante você pegar o dado que seja mais fixo. Nesse caso aqui, a quantidade de itens que eu tenho dentro do meu vertical scroll box é sempre a quantidade que eu tenho sendo apresentada. Então ele nunca vai repetir o nome. Beleza, a próxima etapa aqui é eu fazer a alteração dos nossos campos de dentro do nosso item. O nosso item lá tem o que? Um cliente, eu vou colocar aqui como cliente mesmo. Ele tem também uma data e hora, que eu vou colocar aqui now.
Ele tem também o valor de desconto, que eu vou colocar, sei lá, 0. E o valor total, que eu também vou colocar como 0. A última etapa a ser feita é adicionar esse componente, nosso objeto, para dentro do nosso Vertical Scroll Box. Então aqui ele vai ser adicionado lá dentro para ele fazer a apresentação. Quando você faz esse preenchimento em runtime de uma listagem, pode acontecer dele ficar fora de ordem, de você bagunçar a ordem. Então é sempre bom nós forçarmos a ordenação disso. Porque aqui no caso a gente acabou de colocar ele dentro do nosso Vertical Scroll Box, então ele vai fazer a nossa lista, mas eu quero forçar o posicionamento dele, o position.y vai receber o quê? Ele vai receber a quantidade de itens que eu tenho lá dentro, tá? Vezes a minha altura. Vezes a minha altura. Se eu tiver um item aqui no Vertical Scroll Box, a minha altura aqui eu acho que eu coloquei 50, ele vai fazer 1 vezes 50, ele vai colocar na posição 50, como não tem nenhum acima disso, né? Ele vai se posicionar na posição 0. O próximo item, então nós já temos agora o nosso segundo item, que é o... Quando a gente passar aqui para o segundo item, nós já vamos ter os 2 itens aqui dentro. Ele vai pegar 2 vezes 50, que ele vai dar 100. Ele vai se posicionar na 100 e vai ocupar a próxima posição. E assim por diante. Isso porque se você tiver, por exemplo, um retorno aqui dentro, que ele segue uma determinada order by descrição, ou valor total, ou data, você tem que obrigatoriamente seguir esse processo. Então você força ele a seguir a sua ordem que está no seu loop. Vamos testar aqui já para a gente ver o funcionamento. Fazer o login. Vou clicar aqui no botão. Ele criou aqui para a gente nossos itens, só que obviamente nós não temos nenhum texto sendo apresentado. Por que nós não temos nenhum texto sendo apresentado? Porque nós não fizemos isso acontecer. Tá? Porque quando a gente for analisar lá nosso item de lista que foi criado aqui para nossas vendas, eu em momento algum eu estou fazendo com que esses dados sejam apresentados em tela. Por exemplo, aqui na nossa listagem de vendas, nós estamos fazendo o quê? O nosso field, que é nosso item de venda, ele vai, a propriedade dele, cliente, vai receber cliente, a data vai receber agora, o valor de desconto vai receber 0 e o valor total vai receber 0. Mas isso aqui são properties, tá? São as propriedades aqui que estão manipulando a nossa variável fClient, fData e etc. Só que quem apresenta nossos dados são nossos labels. Nós temos que trabalhar em cima disso. Então, aqui no nosso set cliente, por exemplo, eu posso fazer o quê? LBL cliente.text recebe value. Aqui nossa data hora LBL data.text recebe value. Vai dar errado porque é do tipo datetime. O que a gente pode fazer de forma genérica, ou seja, toda vez que você preencher essa informação da nossa data, ele sempre vai formatar para o formato que eu quero. Então a gente tem que vir aqui, format datetime, e vou colocar a formatação que eu quero. Dia, mês, ano. A mesma coisa para o nosso desconto. LBL desconto.text recebe format float. Vou colocar ele aqui, formatação com as casas decimais, e vou colocar para ele formatar o occurrence, o value. Vou fazer o mesmo para o nosso valor total. Ele vai preencher o nosso valor total com o valor que a gente quer aqui. Vamos testar. Vamos fazer o login e vamos clicar aqui no nosso mais. Ele já faz a apresentação aqui pra gente seguindo as regras que nós colocamos, né? Que ele vai fazer, deixa eu subir aqui, porque senão ele vai estar cortando, beleza. Seguindo as regras nós colocamos a formatação do dia que aconteceu a venda, o nosso valor e o nosso cliente específico que está fazendo essa venda. Beleza. Só que eu quero que essa listagem aqui, ela seja feita, quando eu abrir a tela aqui a primeira vez, ela seja feita de forma automática. Então, por exemplo, você vai ter um SQL lá, local, ou o seu GET, que busca que você quer que busque sempre as vendas de hoje. Então, toda vez que o usuário clicar para abrir essa tela, ele vai buscar as vendas de hoje. Ah, eu quero implementar um filtro
que ele pode alterar a data. Beleza, ele faz um botão aqui, que é um botão de pesquisa, que vai abrir um pop-up para o usuário escolher os fios que ele quer. Ele abre um pop-up ali, escolhe os fios, pesquisa, você refaz sua pesquisa e reapresenta a sua listagem. Mas a primeira vez que eu abrir minha tela, eu quero que isso seja apresentado de forma automática. Como que a gente pode fazer? Eu vou trabalhar aqui no nosso background uma propriedade do onPainting. Por que na propriedade do onPainting? Porque nós estamos seguindo aquela lógica que foi apresentada no primeiro vídeo. Quem é apresentado de verdade como nosso formulário é o nosso layout background, não exatamente o nosso formulário em si. Então é esse cara que é pintado na tela. Nós vamos trabalhar nele no onPainting, tá? O que eu vou fazer no onPainting? Eu vou vir aqui e vou verificar se a tag é uma propriedade inteira que ele tem. Se for diferente de 0, ele vai sair daqui. Porque eu quero que seja apresentado só uma vez. E o tag vai receber 1. Por quê? A primeira vez que ele for pintado onPainting, ele vai entrar aqui dentro, ele vai marcar como 1, e a próxima vez que ele entrar aqui dentro, ele já não faz isso de novo, ele já não reapresenta de novo a nossa lista, porque ele só tem que fazer isso uma vez, que é a vez que ele é criado e apresentado na tela. Isso porque o onPainting, ele é feito o tempo todo que ele renderiza a tela para você, ele trabalha no onPaint, mas eu quero que isso seja feito só quando ele apresenta a primeira vez. Na primeira vez, eu vou mandar ele fazer a apresentação da minha lista. Eu vou remover isso aqui do nosso botão, tá? E deixar ele abrindo o nosso formulário normalmente. Eu vou fazer um F9. Vou fazer aqui o login. E ele já entrou aqui na apresentação da nossa lista. A nossa lista já está apresentada. Se eu fizer aqui, por exemplo, abrir aqui uma nova tela, quando eu voltar aqui, ele não reapresenta. Por quê? Porque essa tela já estava criada, ele já apresentou isso aqui a primeira vez que nós abrimos na tela, então ele não faz a representação da nossa listagem. Basicamente é isso. O próximo passo é fazer o quê? Com que ele seja clicável. Quando eu clicar nele, ele tem que fazer alguma coisa. Porque, sei lá, você quer fazer, por exemplo, o nosso CRUD aqui, que é a tela de cabeçalho. Quando você clicar no seu pedido, você quer abrir o CRUD apresentando esse pedido que foi clicado. Para fazer isso, nós criamos aqui no nosso modelo do item de lista aqueles dois métodos de setDefaultClick e setDefaultTap. E nós vamos utilizá-los agora para fazer isso. Então eu quero substituir o click e o tap do meu item de lista. Para que isso seja feito, aqui na nossa tela de lista, que é onde eu apresento meus itens de lista, que é ela quem sabe o que tem que ser feito, porque, por exemplo, esse item de lista aqui que nós criamos, que é do padrão de apresentação de vendas, ele é padrão. Então você pode utilizá-lo em qualquer outra que vai apresentar os dados da venda. Mas, por exemplo, na tela de lista de vendas, você quer que isso abra a tela de CRUD para você fazer edição naquele pedido. Na tela, por exemplo, de histórico de vendas do cliente, você quer que o cara não faça nada. Então, você não vai substituir o clique dele. Então, você não pode implementar isso aqui dentro. Porque essa ação do clique, o que ele tem que fazer quando ele for clicável, vai depender da tela que está chamando esse item. Então aqui, no nosso caso, quem vai controlar o que esse item de lista faz para a gente é a nossa tela de vendas. Então nós vamos implementar aqui primeiro. Vou fazer uma procedure que vai executar o que eu preciso, que vai chamar item list click. Ela é do tipo sender t object. Nós vamos ter que fazer também uma com a mesma assinatura do nosso tap. Eu não sei de cabeça qual que é a assinatura do tap. Eu vou clicar aqui em qualquer componente visual que tenha o método tap. Vou dar duplo clique aqui para ele criar para a gente e vou copiar a assinatura dele. Copiei a assinatura dele aqui. Venho aqui em cima. Vou fazer a procedure item list tap. Qual que é a assinatura dele? Exatamente a que eu copiei. Vou dar um Ctrl Shift S para salvar o projeto, Ctrl Shift C para abrir para criar para a gente aqui o corpo dos nossos métodos. E o nosso tap em si, o que ele vai fazer? Ele vai executar o clique. Basicamente é isso. Então eu vou fazer o item no tap, vou chamar o método item lista click para que ele execute. E aqui eu vou fazer alguma coisa. Mas por que eu tenho essa diferenciação entre tap e click? Quando você está no Windows, você usa o scroll do mouse ou você usa a setinha do teclado para fazer o scroll da nossa listagem. Tá? E você clica ele realmente com o clique do nosso mouse. Mas quando você está usando o mobile, né? Você está no sistema mobile, iPhone ou no Android, você usa o dedo para isso, para fazer o slide. Então quando você faz o slide da sua listagem, ele simula um clique.
Então é como se você estivesse clicando. Então toda vez que você fosse fazer o slide, se você usasse sempre o clique para fazer a execução do método, ele iria entrar dentro do método e fazer o clique pra gente. Então a gente não quer isso, a gente quer que quando eu estiver fazendo o slide, deslize da nossa listagem, ele execute o slide. Quando eu der o tap, né, quando eu clicar realmente no item, ele execute o nosso clique. Então essa é a diferença. Quando for no Windows, eu uso o clique. Quando for no sistema móvel, eu vou usar o tap. Aqui dentro nós vamos fazer essa diferenciação. Aqui dentro eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui um if def. Se for Windows, eu faço alguma coisa. Se não for Windows, eu faço outra coisa. Beleza. Aqui se for Windows, eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e fazer o set default click para receber o quê? Item lista click. Aqui o LYT, set default tap, aqui eu vou trabalhar no tap, vai receber o que? O item list tap, desse jeito. Então quando for Windows ele vai preencher pra gente o clique, quando for mobile, né, o iPhone ou o Android, ele preenche pra gente o tap. Eu vou preencher pra gente aqui uma mensagem muito simples só pra gente ver ele funcionando, show message, oi, tá? Vamos rodar, fazer o login. Aqui pra gente eu vou clicar no primeiro, ele já dá o oi, eu vou clicar no segundo, nesse aqui já dá o oi. Aqui o cliente já dá o oi também. Então o nosso clique já está funcionando. Só que eu preciso fazer de uma forma com que, quando eu clicar, eu saiba em quem eu cliquei. Se eu cliquei nesse pedido, se eu cliquei nesse, etc. Como que nós vamos fazer isso? Quando a gente fazer o clique, quando a gente fizer o clique desse item aqui, quem você clica de verdade é o nosso RCC Background. Ele tá declarado aqui em design dentro do nosso frame de venda, tá? Então eu consigo, quando eu clicar nele aqui, ele vai executar para a gente um clique, certo? Passando um sender. Quem é nosso sender aqui nesse caso? É o próprio retângulo. É o nosso próprio retângulo. Aqui nós vamos experimentar uma regra específica, sabendo que esse sender sempre, nesse caso, vai ser aquele retângulo, o retângulo background. Ele sempre vai ser isso. Então eu tenho como fazer com que, eu sei que a base dele, né, em questão de herança, a base dele é um FMX Object. Então eu vou fazer com que esse objeto, né, que é o nosso sender aqui, eu vou querer pegar o owner dele. Porque quem é o owner dele? O owner dele é nosso frame. É esse cara aqui. Ponto owner, que é do tipo component, só que eu vou forçar ele de ser de que tipo? T, fill, venda. Então eu vou pegar esse componente owner e vou forçar com que ele seja do tipo venda. Mas para que isso? Para que eu preencha uma variável do tipo T, fill, venda. Aqui, dessa forma. Assim eu consigo pegar exatamente os dados que estão lá dentro. Como que eu poderia fazer isso? Ponto identify. Dessa forma eu vou conseguir, quando eu clicar, eu vou conseguir apresentar pra gente qual que é o nosso identify, qual que é o nosso identificador de cada um dos frames. Vamos fazer um teste aqui. Vou clicar aqui, esse é o 1, esse aqui é o 0, esse aqui é o 3 e assim por diante. O último tem que ser o 50, por culpa do nosso for. 50 pra gente, esse é o nosso identificador. Com essa regra específica, você consegue pegar os dados que você precisa dentro do frame. Por exemplo, aqui, a partir do nosso identify, eu consigo, sei lá, abrir um CRUD, né? Tipo, fazer um open baseado no identify e abrir o CRUD, né? Que vai ser daquele específico lá. Ou pegar os dados do cliente e preencher isso lá pra gente. Resumidamente, a nossa lista está pronta. O que nós fizemos? Nós fizemos um get, preenchemos ali nosso objeto que vai receber todos os dados que a gente precisa. Estou fazendo um for nele, fazendo preenchimento. O que a gente precisa fazer agora? Processo de melhoria de desempenho. É fazer com que o nosso Vertical Scroll Box ele não atualize a interface gráfica. Tá? Ou seja, eu vou fazer o preenchimento dos campos. Eu vou preencher tudo que precisa, todos os itens ali dentro do nosso vertical, só que até que ele termine, ele não vai atualizar isso. Então eu vou esperar com que ele termine para que ele faça a apresentação, o cálculo da interface gráfica para a gente.
E lá no final dele eu tenho que falar para ele que ele terminou, né? Aqui vou fazer um end update aqui para falar que ele terminou, agora ele pode atualizar a interface. Outra coisa eu preciso aqui fazer no nosso onError para que ele também volte a atualizar essa interface gráfica, porque eu estou como false aqui. E de acordo com a nossa segunda aula, quando esse aqui está false, ele não entra no nosso complete. Então, infelizmente, eu tenho que forçar aqui também a apresentação da interface gráfica do nosso Vertical Scroll Box. Eu vou colocar de novo esse LFill list aqui dentro do nosso botão, para que a gente consiga fazer um teste de apresentação dos dados, da velocidade da apresentação dos dados. Tá, vamos testar aqui primeiro, só para a gente ter uma noção da melhoria de desempenho, vamos testar aqui sem o Begin Update, mantendo a atualização da interface enquanto os itens são apresentados. Fazer o login. Aqui eu vou clicar, ele começa a carregar aqui, vocês viram que ele demora um pouquinho para limpar ali os dados. Ele não está apresentando os itens aqui, porque está dentro da thread. Como a thread tem essa dificuldade de fazer a atualização da interface, apesar de ela estar jogando ali dentro, teoricamente ele está preenchendo isso, apresentando isso na tela. Ele fica meio lento aqui porque ele está fazendo todo o cálculo de apresentação dos dados na tela, né? Mas como ele trabalha dentro da thread, tem essa dificuldade de apresentar ao mesmo tempo sem utilizar um Synchronize. Foi explicado no vídeo 2 também. Mas vocês podem ver aqui que ele demora a fazer o processo. Ele limpa a nossa lista e ainda apresenta nossos dados. Vocês podem ver que ele fez até uma prévia ali exatamente por culpa da thread. A thread tem esse problema, infelizmente. Vamos testar agora com esse Begin Update, que eu não atualizo a apresentação dos itens no Vertical Scroll Box enquanto eu estou inserindo isso. Ele vai ser feito só no final. Só quando eu fizer o nosso End Update, que é quando eu termino a minha listagem. Vamos clicar. A diferença é tipo ridícula, né? Eu não contei quantos segundos que são, mas aqui tipo você nem vê ele terminar o círculo total do nosso loading, né? E imagina essa diferença aqui, por exemplo, se você for apresentar 200 itens. Você quer apresentar 200 itens, 500 itens e assim por diante. A diferença vai ser muito maior. Outro processo interessante para ser feito de desempenho é lá no nosso item de lista. Toda vez que eu fizer a apresentação desses objetos aqui, o que ele vai fazer pra gente? Pensa só, ele está ali na nossa lista, né, no nosso Vertical Scroll Box, faz quando você quer apresentar 1000. Você quer apresentar 1000 itens de lista. Não é ideal, não é recomendado, óbvio que não, porque você está no mobile, né? Você está no sistema mobile ou você está numa lista ali, você não precisa apresentar 1000, você precisa apresentar o que ele quer. Mas você quer apresentar 1000. Quando você jogar os 1000 itens lá dentro, ele vai desativar a apresentação da interface gráfica do Vertical, vai colocar os 1000 itens em ordem, e quando você apresentar o Vertical Scroll Box, o que ele faz? Ele calcula, ele faz o cálculo de processamento de interface gráfica para os 1000 itens. Tá? Ele vai preencher os dados dos 1000 itens ali. Então, mas a gente não precisa disso. Por que a gente não precisa disso? Se for no Windows a gente estiver trabalhando, ele vai estar vendo o que? 50 itens, mas você tem 1000 apresentados. Se for no sistema móvel, você vai ter o que? 15 itens de apresentação ali no máximo, mas você tem 1000 outros sendo apresentados. O que a gente vai fazer? A gente vai tentar reduzir o cálculo de apresentação desses componentes visuais que tem cor e que tem texto. Porque isso aqui é cálculo de interface gráfica. Isso pesa para o processador fazer. Então a gente tem que fazer com que apenas os itens que vão ser apresentados sejam realmente pintados em tela. Nós vamos trabalhar com a forma de desaparecer com o nosso background quando ele não está apresentado e apresentá-lo somente quando ele for pintado em tela. Vamos fazer a mesma regra que nós fizemos lá no nosso listagem de vendas pelo Painting. Só que aqui no nosso Create, eu vou fazer com que o nosso background receba o Visible False. Eu quero com que ele fique escondido, eu não quero apresentar os dados dele. E aqui, no nosso frame, no Paint do nosso frame, eu vou fazer a apresentação dele. Ponto Visible True. Então, quando o nosso frame for pintado em tela, eu apresento as informações na tela para ele. Só que eu preciso que isso seja feito só uma vez. Eu vou fazer o quê? If self.tag diferente de 0, eu saio, porque eu não preciso fazer isso o tempo todo. Lembrando que ele faz isso o tempo todo que ele está sendo renderizado. Eu não quero que isso aconteça. E a primeira vez que ele entrar, eu vou preencher ele como 1 e vou apresentar a nossa listagem aqui. Então ele vai apresentar o quê? Somente os que estão em tela. Quando começar a fazer o scroll, ele vai apresentando para a gente, fazendo a apresentação para a gente. Vamos testar isso.
Aqui no caso ele apresentou pra gente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Quando eu vou fazendo scroll aqui, ele vai apresentando pra gente os outros itens, vai pintando pra gente os outros itens. Tá, vamos testar aqui. Vou fazer um breakpoint aqui para que a gente saiba quantas vezes ele entra aqui dentro. Ele tem que entrar aqui dentro sempre na primeira apresentação. Então, teoricamente, ele tem que entrar aqui 11 ou 12 vezes. Vou fazer um repaint aqui. O que não está dando certo, tá? Por quê? Ele não está limpando a nossa listagem. Pode ver aqui que ele não limpa a nossa listagem. Mas por que ele não faz isso? Sendo que nós colocamos pra gente aqui a limpeza do nosso Object List. Ele não faz isso porque nosso Object List está vazio. Para que serve nosso Object List aqui? Eu vou dar um Ctrl F2 para fechar nosso projeto. O nosso Object List ele serve para armazenar os nossos itens que foram criados. Tá? Aqui, depois que eu fazer a criação dele, ele vai receber essa informação aqui. Ele vai ser uma listagem que armazena a referência de todos os itens que estão sendo apresentados. Para que quando eu fizer o clear, ele limpa todo mundo. E eu não estava fazendo isso, eu não estava fazendo o preenchimento aqui do nosso Object List. Eu vou dar um F9 aqui para a gente ver. Que agora vai funcionar de forma diferente. Eu vou até tirar esse tag daqui. Vamos clicar aqui. Pode ver aqui que o negócio aqui não muda, né? Nosso scroll não muda mais de tamanho. Porque agora realmente ele está fazendo a nossa limpeza, né, dos dados. E eu vou dar um breakpoint aqui para a gente fazer aquela regra, para saber quantas vezes ele está entrando aqui dentro. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e só. Ele fez aqui a entrada só dos que estão sendo apresentados em tela. Ele não apresentou pra gente os outros 39 itens. Por quê? Porque eles não estão sendo apresentados aqui no nosso Vertical Scroll Box. Então o processamento gráfico é reduzido. Ele não faz a apresentação aqui de todos os objetos de tela. E esse é o nosso processo de listagem com frames. Nesse exemplo nós fizemos a herança da criação dos frames. Você pode fazer, nesse caso, qualquer tipo de listagem que você quiser. Se você quiser, por exemplo, apresentar aqui dentro uma imagem, sabe? E sempre que você quiser, sempre que for apresentado aquele item específico, você faça uma thread que busca essa imagem na internet. Você poderia fazer aqui que ela executar. Então, cada item de lista você teria uma thread específica para buscar as imagens e só seria buscado quando você fizesse, quando fosse apresentado na sua tela. Ou você poderia fazer, por exemplo, expand, né, fazer uma regra aqui de expansão que abre outra listagem, né, que faz a listagem de outros dados para você, o que também é bem interessante. Fica a seu critério e a sua necessidade. E essa foi a nossa listagem. Nós utilizamos aqui as técnicas ensinadas nas 2 primeiras aulas, que é extremamente importante você ter visto. E essa aqui é a nossa listagem dos dados utilizando frames, tá? Você pode fazer várias outras melhorias nela, por exemplo, utilizar aqui, em vez de ser propriedades, utilizar dentro do nosso método aqui um objeto de modelagem que vai receber um modelo do seu banco de dados. E aí nesse caso você tem um controle um pouco mais profissional, digamos assim, que nesse objeto você vai ter a modelagem de todos os dados que você precisa e não sair criando properties para isso. Mas a nossa listagem está pronta. Ela apresenta os dados que nós precisamos, da forma que nós precisamos e na velocidade que nós precisamos. No decorrer desse vídeo nós vimos o projeto todo rodando várias vezes no Windows e agora nós vamos mostrá-lo rodando no Android. E ele tem basicamente a mesma funcionalidade. Vamos clicar aqui no Login. Ele já abre com a tela listada, né, para nós. Eu vou clicar aqui no botão de mais para a gente fazer a simulação dele estar representando os dados. E podemos dizer que ele tem a mesma resposta que rodando no Windows, ele faz a listagem pra gente pode fazer o scroll aqui normalmente. Vou clicar aqui em algum dos pedidos. Ele apresenta pra gente o Identify que nós colocamos. O último normalmente tem que ser o 50. O 50 Identify. E com isso vocês puderam ver o mesmo projeto rodando no Windows e no Android com o mesmo código. E esse é o FMX, onde você pode criar seus projetos e com o mesmo código rodando no Windows, Android, no iOS e no SX. O código desse projeto está todo no GitHub e o link está na descrição desse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima aula.